Há muitos anos, em uma terra distante chamada Egito, vivia um povo que carregava no coração uma promessa antiga. Esse povo era chamado de Israel. Eles eram descendentes de um homem chamado Abraão, a quem Deus havia prometido uma grande nação. Mas com o passar dos anos, os israelitas não eram mais livres. Eles viviam como escravos. Todos os dias o sol nascia sobre o deserto quente, e antes mesmo que a luz tocasse as pirâmides do Egito, homens, mulheres e jovens israelitas já estavam trabalhando. Alguns carregavam pedras enormes, outros misturavam barro e palha para fabricar tijolos. Guardas egípcios observavam tudo, chicotes nas mãos. O sofrimento era grande. As costas estavam cansadas, as mãos machucadas, e os corações cheios de tristeza. Mas em meio à dor, algo nunca desapareceu: a esperança. Muitas noites, depois de um longo dia de trabalho, as famílias se reuniam em silêncio. Pais contavam aos filhos sobre o Deus de seus antepassados. Um Deus poderoso, um Deus que fazia promessas. E eles oravam: Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diziam: olha para o sofrimento do teu povo. E Deus ouviu. O homem escolhido. Em outro lugar, longe do Egito, vivia um homem chamado Moisés. Moisés não era um homem comum. Ele havia crescido no próprio palácio do Egito, mas sua história era cheia de mistério. Quando era apenas um bebê, sua mãe o colocou em um cesto e o deixou nas águas do rio Nilo para salvá-lo de um decreto cruel do faraó. A filha do faraó encontrou o bebê e decidiu criá-lo como um príncipe. Mas Moisés nunca esqueceu quem realmente era. Ele era hebreu. Anos depois, Moisés fugiu do Egito e passou a viver no deserto como pastor de ovelhas. Foi ali que algo extraordinário aconteceu. Um dia, enquanto guiava seu rebanho perto do Monte Horebe, Moisés viu algo impossível. Uma sarça ardia em fogo, mas não era consumida. Curioso, ele se aproximou. Então ouviu uma voz: Moisés, Moisés. Assustado, ele respondeu: eis-me aqui. A voz continuou: eu sou o Deus de teus pais. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu ouvi o seu clamor e desci para libertá-los. Moisés ficou sem palavras. Então Deus disse algo que mudaria tudo: eu enviarei você ao faraó. Moisés tremia. Como posso libertar esse povo? Mas Deus respondeu: eu estarei com você. Moisés voltou ao Egito acompanhado de seu irmão, Arão. Juntos eles entraram no palácio do faraó. O rei do Egito era poderoso e orgulhoso. Governava um dos maiores impérios da terra. Moisés falou com coragem: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. Faraó riu: quem é esse Deus para que eu lhe obedeça? Ele não apenas recusou, como tornou a vida dos israelitas ainda mais difícil. Mas Deus começou a agir. Uma após outra, pragas caíram sobre o Egito. O rio virou sangue. Rãs invadiram as casas. Nuvens de insetos cobriram a terra. Doenças atingiram animais. Trevas cobriram o país. Mesmo assim, o coração de Faraó permanecia duro. Até que veio a última praga. E finalmente, quebrado pela dor, Faraó disse: vão, saiam do Egito. Naquela noite, algo que nunca havia acontecido começou. Famílias inteiras arrumaram seus poucos pertences. Idosos caminharam apoiados em cajados. Crianças seguravam as mãos dos pais. Rebanhos se juntavam ao grupo. Era uma multidão enorme. Pela primeira vez em gerações, eles eram livres. Moisés caminhava à frente do povo, e Deus os guiava. Durante o dia, uma coluna de nuvem ia diante deles. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Era como se o próprio céu o estivesse mostrando a direção. Mas algo inesperado estava prestes a acontecer. No palácio do Egito, Faraó começou a pensar. O silêncio tomou conta da cidade. Sem os escravos hebreus, quem faria o trabalho pesado? Quem construiria as cidades? Seu coração se encheu de raiva. O que foi que fizemos? Disse ele aos seus oficiais. Deixamos Israel ir embora. Então ele deu uma ordem: preparem os carros de guerra. Centenas de carruagens foram reunidas. Soldados armados se prepararam. O exército mais poderoso da época começou a marchar. O faraó estava determinado a trazer os israelitas de volta. Enquanto isso, o povo de Israel continuava caminhando. Mas um dia algo assustador aconteceu. À frente deles estava o Mar Vermelho. Um mar enorme, sem barcos, sem pontes. E então, alguém olhou para trás. No horizonte levantava-se uma nuvem de poeira. O som de cavalos, o brilho de armas. Era o exército egípcio.
O povo entrou em pânico. Estamos perdidos. Por que nos trouxe para morrer no deserto? Alguns começaram a chorar. Outros tremiam de medo. Mas Moisés permaneceu firme. Ele ergueu a voz e disse: Não tenham medo. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. O milagre começa. Deus falou com Moisés: Por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Então Deus deu uma ordem surpreendente. Erga o seu cajado sobre o mar. Moisés caminhou até a beira da água. O vento começou a soprar. Primeiro lentamente, depois mais forte, muito mais forte. A noite caiu, e o vento continuou. As águas começaram a se mover. Então algo impossível aconteceu. O mar começou a se dividir. As águas se levantaram como muralhas gigantes dos dois lados. No meio, apareceu um caminho seco. O povo ficou em silêncio. Era um milagre. Moisés entrou primeiro. O povo começou a segui-lo. Crianças olhavam maravilhadas para as paredes de água. Peixes nadavam dentro das muralhas líquidas. O vento continuava soprando enquanto milhares de pessoas atravessavam o mar. Era como caminhar dentro de um corredor de água. Passo após passo, eles atravessaram. Mas atrás deles, o exército egípcio chegou. Faraó viu o caminho aberto. Sem hesitar, deu a ordem: avancem. As carruagens entraram no mar. Cavalos galopavam entre as paredes de água. Mas algo começou a acontecer. As rodas das carruagens começaram a travar. O chão ficou pesado. Os soldados começaram a perceber algo terrível. O Deus deles está lutando por eles. Mas já era tarde. Quando o último israelita chegou ao outro lado, Deus falou novamente com Moisés: Estenda sua mão sobre o mar. Moisés levantou o cajado. O vento cessou. As águas começaram a voltar. As muralhas líquidas desmoronaram. O mar voltou ao seu lugar. E o poderoso exército egípcio desapareceu nas águas. Quando o sol nasceu, o povo de Israel viu o mar novamente tranquilo. Eles estavam livres. Finalmente livres. Moisés levantou as mãos e começou a cantar. Todo o povo se juntou a ele. Míriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim e começou a dançar. Eles cantavam: O Senhor é forte e poderoso. Ele lançou no mar os cavalos e seus cavaleiros. O deserto ecoou com alegria, porque naquele dia, o impossível havia acontecido. Deus havia aberto o mar, e um povo inteiro havia atravessado para a liberdade. Essa história nos lembra que, muitas vezes, na vida também enfrentamos nossos próprios mares vermelhos, problemas que parecem grandes demais, momentos de medo, incerteza sobre o futuro ou situações que parecem não ter saída. Mas a mensagem dessa história é clara e poderosa. Quando confiamos em Deus, Ele pode abrir caminhos onde ninguém imaginava que existia um. O milagre do Mar Vermelho não foi apenas sobre atravessar um mar. Foi sobre aprender que a fé pode transformar o impossível em realidade. Que essa história nos inspire a ter coragem nos momentos difíceis, a manter a esperança quando tudo parece perdido e a lembrar que, assim como Deus guiou Moisés e o povo de Israel, Ele também pode nos guiar em nossa própria jornada. Se esta história tocou o seu coração, deixe-o nos comentários e compartilhe para que mais pessoas conheçam esse poderoso momento da Bíblia.